Prezados e amados irmãos, irmãs, eu convido a todos, por gentileza, a se colocarem em pé. Cumprimentar a todos com a paz do Senhor e desejar que a bênção do nosso Deus, na comunhão do seu Divino Espírito, que a bênção gloriosa de Jesus Cristo, nosso Senhor, da Mãe Maria Santíssima, e que a bênção gloriosa dela, a Santa Vó Rosa, juntamente com a bênção do nosso querido e santo profeta irmão Aldo, estejam com todos. Esta mesma bênção, esta mesma graça, eu desejo aos nossos queridos irmãos internautas. Irmãos, que momento maravilhoso, oportuno para todos nós, de aqui estarmos reunidos novamente na casa do nosso Deus, santuário sagrado. Aqui é onde o nosso Deus e Pai se manifesta todo o seu poder e a sua glória. E como diz a palavra, aqui eles estão, os santos dos céus, e merece de cada um de nós a reverência, a gratidão, porque são santos poderosíssimos. E eles vêm, irmãos, para nos ajudar, nos abençoar em todos os momentos de nossa santa reunião. Sintam-se felizes, alegres, por estar na presença de Deus e dos seus santos. Porque, irmãos, se nós não sentir bem, alguma coisa está errada na nossa vida. Então é por isso que nós devemos sentir bem. E se está faltando algo na sua vida, o momento é agora. Nós iremos fazer uma oração, e nesta oração nós iremos agradecer e pedir a Ele, Deus e os seus santos, para que nos envolva de tal forma que quando, ao findar da reunião, pensar conosco, meu Deus, que maravilha, e não vê a hora de voltar novamente. É assim que nós devemos sentir em nossa alma. Não vir à igreja por causa do fulano, do Beltrano, porque eu tenho um compromisso, ou seja, de cantar um hino, eu vou lá porque eu preciso falar com o irmão. Não. Venha às reuniões para receber o alimento dos céus e também agradecer a Deus pela vida que temos. Então, o momento, irmãos, requer de cada um de nós, senhores, senhoras, jovens e também as crianças. Tudo bem? Com muita reverência, sentido de oração, suas mãos erguidas aos céus, cabeça curvada, feche os seus olhos e vamos nos orar. Santíssimo, glorioso, Deus Pai da eternidade, Deus Trino de amor, de bondade, Deus da glória, aqui nós estamos, Pai, reunidos novamente no Teu tabernáculo santo, local ungido, consagrado, para que assim nós possamos prestar o nosso louvor e adoração ao Senhor. Curvar diante de Ti, ó Pai, com toda a humildade, e também local maravilhoso para que nós possamos agradecer ao Senhor, ao Divino Espírito Santo, que é fonte de sabedoria, de poder e glória. É aqui, Pai, que o Senhor fala conosco, através das mensagens, dos hinos, da reverência, enfim, e tudo aquilo que o Senhor pede de cada um de nós, aqui nós estamos. Exaltamos, glorificamos e bendizemos o Teu santíssimo nome, Jesus Cristo, nosso Senhor, o príncipe da vida, e vida tem para nos dar com abundância, uma vida digna de amor, de bondade e de misericórdia.
Santíssima Mãe Maria Santíssima, toda honra, louvor e glória à Senhora, Mãe Rainha dos céus, Mãe de amor, Mãe de bondade. Também a nossa gratidão, o nosso louvor, a bendita e santa Vó Rosa, o nosso glorioso Espírito Consolador, que é tudo para nós, Rainha dos céus, Mãe cheia de amor. Aqui nós estamos, vó, reunidos neste santuário sagrado. Também profeta Santo Irmão Aldo, qual nós elevamos a nossa gratidão, nosso reconhecimento por tudo quanto o Senhor és para nós. Um Pai amigo, profeta corajoso, profeta iluminado, que tem nos guiado firmes, com passos seguros neste caminho glorioso. Também exaltamos e glorificamos os santos, os anjos da glória celestial, que antes de nós aqui chegarmos, já faz presente em nossas reuniões, em nossos templos, para nos ajudar, enviados por Ti, ó Pai, do alto dos céus. Também a nossa gratidão. Neste momento, ó Santa e bendita Vó Rosa, venho pedir a Tua bênção, a Tua graça, para todos os atos da nossa reunião. Que no final da mesma, tenhamos êxito na nossa reunião. Saímos daqui felizes, abençoados, agradecidos aos céus. Primado Santo Irmão Aldo, ilumine cada passo da nossa reunião. O teu olhar divino, primaz, se faz presente em nossa reunião. Esteja conosco, Santa Vó Rosa. Esteja conosco, Irmão Aldo, lado a lado de cada um de nós, os teus filhos, para que assim nós possamos, Irmão Aldo, com toda a humildade, com todo o carinho e respeito, poder agradecer, honrar, glorificar e bendizer o teu santíssimo nome. Santa e bendita Vó Rosa, lembramos daqueles que por motivo justo aqui não compareceram, mas que a Senhora e o Santo Irmão Aldo também leve a tua bênção, a tua graça sobre eles. Abençoe todas as nossas reuniões que já deram início, assim como esta, e as demais que estenderão até a noite. Esteja com todo o teu povo, ó Santa e bendita Vó Rosa, também o Santo Irmão Aldo. Os trabalhos que aqui serão realizados, que seja de conformidade com aquilo que o reino dos céus espere de cada um de nós. Santa e bendita Vó, desde já eu entrego tudo e todos em tuas santas mãos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. De número 1, Igreja Forte. Confiante, pois é integrante do
Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós temos duas mensagens maravilhosas e muito profundas neste boletim. Então ontem nós meditamos a respeito da mensagem do nosso querido e santo irmão Aldo, são as duas, que diz: trabalhai com amor, boa vontade, respeito fraternal. Hoje eu vou ler essa mensagem e nós daremos continuidade na meditação na outra mensagem que diz o respeito às nossas reuniões. Eu quero que os irmãos prestem bastante atenção, que é uma mensagem muito profunda. É uma mensagem, irmãos, que fala conosco sobre o trabalhar para a obra de Deus na terra. Mas trabalhar com amor, trabalhar com dedicação, fazer aquilo que Deus, o nosso Pai, merece de cada um dos seus fiéis na terra. A mensagem diz o seguinte: trabalhai com amor, boa vontade e respeito fraternal. Mensagem do nosso santo e querido irmão Aldo, do boletim de setembro de 2011. Aqui irá falar, irmãos, comigo, com o Senhor, com a Senhora, com cada um de nós. Aqui está nesta mensagem. Amados irmãos e irmãs da Igreja Apostólica, é com grande alegria que eu, irmão Aldo, vos recordo: imenso é o poder divino que repousa sobre a nossa igreja e sobre o nosso povo fiel. Vivemos sustentados pelo infinito amor de Deus Pai e pela força do seu divino Espírito. Contamos também com a proteção e o amparo de nosso Senhor Jesus Cristo, da Santa Vó Rosa, da Mãe Maria Santíssima e com a minha intercessão, diz o primaz, como profeta do Senhor. E ainda com o auxílio dos santos e anjos de Deus, que amparam, guardam todos aqueles que permanecerem fiéis. A missão que recebemos do Pai Celestial é clara: crescer espiritualmente, desenvolver a obra e trazer muitas almas para o reino de Deus, ampliando sua presença e seu domínio de amor aqui na terra. Contudo, para que essa missão se cumpra, é indispensável que haja união, amor e companheirismo e boa vontade entre todos os apostólicos. A palavra de Deus nos ensina: e se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Assim também é com a igreja. Sem união não há força, sem amor não há vitória. Por isso, lhes afirmo, a união é a base da nossa vitória. Cada pastor, obreiro, regente, músico, corista e membros da Igreja Apostólica possui um ministério essencial. O amado apóstolo São Paulo nos lembra que o corpo de Cristo é formado por muitos membros e cada um tem sua função. Se todos os membros do ministério apostólico trabalharem com dedicação e humildade, haverá progresso e bênçãos abundantes. Por isso, vos peço, trabalhai com amor, união, boa vontade e respeito fraternal. Eu, irmão Aldo, dependo do amor e da boa vontade dos pastores, no constante esforço em me ajudar, em cumprir suas escalas com dedicação e zelo pelo povo de Deus. Também necessito da dedicação dos obreiros, dos regentes, dos músicos e dos coristas, que devem servir a igreja com alegria, sem criar obstáculos ao trabalho do seu irmão e mantendo sempre a amizade fraternal entre si. Do mesmo modo, precisamos da união de todos os membros e de cada família. Se as famílias
forem unidas, haverá grande progresso dentro da obra, e assim o amor florescerá nos corações, despertando o sincero desejo de ajudar uns aos outros em favor do bom desenvolvimento do trabalho que realizamos para Deus Pai e para os seus santos. É necessário que haja companheirismo e respeito entre todos. O Senhor Jesus nos ensinou a regra de ouro: tudo quanto queres que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Portanto, não façamos ao nosso irmão aquilo que não gostaríamos de receber. Devemos evitar contendas e discussões, pois estas geram sentimentos contrários ao amor fraternal, dividem os corações e enfraquecem a obra. O amado apóstolo São Paulo também adverte: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Nosso propósito é unir e somar, nunca separar ou diminuir. Jesus ensinou aos seus discípulos, dizendo: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Portanto, o convite que eu, irmão Aldo, vos faço é este: trabalhai com amor, boa vontade, respeito e companheirismo, servindo uns aos outros com humildade e amizade sincera. Pastores, obreiros, regentes, músicos e coristas, vosso ministério é precioso. Cumpre-o com amor, zelo e responsabilidade, lembrando que o serviço ao povo é serviço ao próprio Deus. Pastores, servi vosso ministério com lealdade aos princípios da fé e da justiça, buscai sempre salvar almas para o reino dos céus, lembrando que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Sejam exemplos de dedicação, humildade, paciência e fidelidade, guiando o rebanho com amor e verdade. Aqueles que acolherem estas minhas orientações, praticarem a união, o respeito e servirem com amor, serão muito bem-sucedidos em suas realizações. Como está escrito: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Como primaz de nossa igreja, desejo que de todo o coração que permanecemos unidos em um só espírito, movidos pelo sincero desejo de ajudar uns aos outros. Somente assim nossa igreja será forte, vitoriosa e fiel à missão que recebeu de Deus e do poder celestial. O que compreenderem essas palavras, acatarem os ensinamentos e procederem conforme lhes peço, certamente serão bem-sucedidos em suas realizações e bem-aventurados em sua vida e em seu ministério, pois está escrito bem assim: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e os guardam. Irmãos, é uma mensagem profunda, maravilhosa, mas eu digo a todos os irmãos, até hoje, eu nunca vi um dizer assim: pastor, eu fiz tudo para a Santa Avó, para o Santo Irmão Aldo, tudo que eles me ensinaram, só que eu não recebi a recompensa. Opa! Veja lá naquilo que você falhou. Entenderam?
Eu tenho a plena certeza e a confiança que algo que não deu certo em nossa vida, a falha foi nossa. A falha foi nossa. Tudo aquilo que foram ensinado, em algum momento não deu certo na vida, porque nós falhamos. Porque os santos são perfeitos, são justos, são leais e sinceros. A Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo vêm aplicando a sua justiça sobre o seu povo, através de uma doutrina, de uma disciplina perfeita em nossas vidas. Agora, conforme diz o nosso querido e santo irmão Aldo em uma de suas mensagens, dizendo, só não é feliz aquele que não quer. Porque, irmãos, se quisermos a felicidade, devemos fazer a vontade desses santos de Deus aqui na terra. Portanto, irmãos, essa é uma das mensagens maravilhosas para este momento. E vamos todos juntos trabalhar. Nós começamos o ano, tá com um mês e pouquinho, e é um ano do centenário do nosso querido e santo irmão Aldo, e que durante o transcorrer desse ano, irmãos, vamos fazer o melhor. Vamos fazer o melhor para ele, santo irmão Aldo. Uma vez que os ensinos desta igreja são vida, são fonte de vida, de água viva, cristalina dos céus para nós. Aquele e aquela que a colocarem em prática, que obedecerem, serão muito felizes, abençoados e muito sucedidos em suas vidas. A palavra está aqui no boletim de nossa igreja. Mas é preciso, irmãos, fazer de verdade a vontade do Pai. O recado dos céus é maravilhoso e é divino para todos nós. A outra mensagem, irmãos, que nós temos no boletim, diz a respeito de nossas reuniões. O Conselho tem trazido a nós algumas mensagens do nosso santo irmão Aldo, para nos fortalecer ainda mais o nosso comportamento diante de Deus e dos seus santos, que aqui se faz presente no santuário sagrado. Uma vez que nós saímos de casa, viemos à igreja, irmãos, é para reverenciar, para adorar, para glorificar o reino dos céus. E muitas das vezes nós temos percebido que em nossas reuniões, com o uso da tecnologia, das redes sociais, os irmãos ficam assim, ó. O pastor está pregando, o irmão está passando mensagem. Irmãos, podem usar o celular? Podem. Por exemplo, momento da contribuição, já tendo ali cadastrado no seu banco a chave Pix da igreja, vai ali disfarçadinho, faz a sua contribuição. Hoje aqui na congregação nós temos ali na mesa de recepção a chave Pix, o QR Code, não tem problema nenhum, mas durante a reunião é preciso, necessário haver respeito sincero, mútuo de todos os irmãos apostólicos. Veja, irmãos, a importância do respeito, da obediência, eu digo, a disciplina. Vamos levar um ponto bem importante, que eu faço lembrar aos irmãos, só para os irmãos terem uma ideia. Aqui nós somos ensinados como devemos portar diante dos santos de Deus, num ambiente sagrado. Esses dias eu tive num estacionamento do mercado, e ali eu pude observar. Está escrito bem assim nas placas de identificação: estacione o seu veículo de ré. Todos que ali estavam estacionados de ré. Não precisou ninguém, guarda ou um segurança ali, olha, você colocou teu carro errado. Não, estava todo mundo, chega lá, estaciona de ré, tudo belezinha. Isso é uma disciplina, é um respeito, é uma ordem ali daquele mercado e que todos devem colocar em prática.
Agora, voltando para o lado espiritual, irmãos, quando eu, o Senhor, a Senhora saímos de casa para vir à igreja, eu quero participar das reuniões. Eu quero participar do momento, dos hinos, dos louvores, participar da mensagem. Eu devo entregar a minha vida nas mãos da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, e deixar com que a reunião flui. Eu não posso ficar atrapalhando aquele e aquela que quer ouvir a palavra, porque muitas das vezes, no nosso transcorrer diário, na nossa vida diária, cotidiana, irmãos, às vezes nós enfrentamos problemas, lutas, dificuldades, e o nosso socorro é os santos dos céus. É a mensagem que nós ouvimos, é o alimento espiritual. Agora, se eu venho à igreja, e chego aqui e vou ficar passando mensagem, vou ficar conversando com o irmão, com a irmã, assuntos que não tem nada a ver com a igreja, eu estou desrespeitando os santos que aqui se faz presente. Eu estou desrespeitando o meu colega de banco, né? E aí? Irmãos, os santos se entristecem, porque eles estão olhando, sondando os nossos corações. E aqueles que nos visitam? É feio. Irmãos, a gente tem observado que a maioria do nosso povo é muito bem consagrado, tem uma vida plena, uma vida dedicada. Nós temos jovens na nossa igreja muito obedientes, jovens que têm medo de até mesmo de pecar e não podem pecar. Tem medo de pecar, porque vive uma vida condizente com aquilo que é ensinado na nossa igreja. São muito beneficiados no trabalho, no estudo, no ministério da igreja, nos seus dons, nos seus talentos, porque a Santa Avó Rosa ajuda, abençoa, ouve a mensagem com atenção, com carinho e coloca em prática tudo que é ensinado. Nós temos irmãos, irmãs de meia idade, de idade avançada, numa consagração absoluta e que merece de cada um de nós o respeito, a dedicação. São pessoas que se entregaram de uma vida completa para o reino dos céus, para Deus, para Jesus, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Aqui diz no boletim, na mensagem, que fala, vou repetir o que eu disse lá no início, que os santos estão conosco, o poder dos céus. Olha aqui, ó, o hino que nós cantamos do inário, Jesus está presente entre nós. Olha, irmãos, que maravilha, que privilégio que nós temos. Mas, infelizmente, ainda nós temos irmãos e irmãs. Irmãos, nós temos irmãos apostólicos que vêm às reuniões e nem entra dentro do templo praticamente, fica lá de trás da porta escondido. Só aparece assim, ó. Isso é muito feio. Entenderam? Às vezes alguns ficam fazendo rodinha de trás da porta. Isso não é bom. Aí depois, mas a reunião não estava boa. Não estava boa por quê? Você não participou? Entenderam? Isso, irmãos, nós temos que melhorar e muito. É gostoso, é maravilhoso quando você adentra o templo, assenta os bancos e foca na mensagem.
Irmãos, se nós estivermos focados na mensagem, nós saímos daqui cheios, fartos das bênçãos dos céus para o transcorrer da semana. As lutas que vierem, enfrentarmos e vencê-las com facilidade. É para isso que nós viemos à igreja, buscar dos céus a bênção, a graça, as virtudes que o nosso Deus, juntamente com os seus santos, tem para nos dar. O respeito é algo, irmãos, extraordinário, porque quem ama, respeita, quem respeita, o ama. Então, se eu respeito o meu irmão, é que eu amo ele. Então, está aqui um recado muito especial. Agora, como que eu venho à reunião desrespeitando as regras divinais dos céus? Não tem como. Eu vou vir, vou voltar vazio. E se não tiver humildade na alma, no espírito, de reconhecer a fraqueza, o erro, a falha, isso vai perdurar. Isso vai por muito tempo. Então nós estamos nos tempos da regeneração, tempo de viver para Deus. E muitos apostólicos estão fazendo o contrário. Hoje são casais que não vivem mais um para o outro, vivem para as pessoas, através das redes sociais e assim sucessivamente. Não vive para Deus, às vezes vive para o mundo. Às vezes vem na igreja, mas o espírito ficou lá em casa. O sentimento está lá nas redes sociais, às vezes naquele passeio que não é para apostólico, naquele lugar inconveniente e assim sucessivamente. Irmãos, e com isto vai distanciando de Deus, vai enfraquecendo a fé. Quando pensa que não, nem nas reuniões comparece. Entenderam? Então a mensagem ela é muito clara para nós. E com isso, irmãos, vai prejudicando a sua alma, o seu espírito, aquela vontade de servir ao reino dos céus, aquela vontade de estar na igreja, aquele compromisso com Deus. Eu gostaria aqui de parabenizar os irmãos do Ministério de Obreiros, Diácono e Diaconisa, o valor pela obra. Hoje, já no horário da abertura da porta, praticamente todos já estavam postos. Isso é um compromisso com Deus. Eu creio que o coral também, nos ensaios, nas apresentações, tem feito a sua parte, mas se dentre vós alguém precisa melhorar, que melhore, irmãos, melhore. O irmão Aldo te ama, a Santa Vó Rosa te ama, jovem, moço, moça, irmão apostólico, e quero ver o seu bem, o nosso bem, servindo com lealdade, com sinceridade, com alegria na alma. Porque, irmãos, os dias são difíceis. O mundo aí fora é mau, é tenebroso. E aquele e aquela que der ouvido ao mundo e para lá for, vai pagar um preço caríssimo. Até hoje, eu nunca vi uma pessoa que fizesse o errado que não pagasse. A não ser que não dê tempo. A vida
termina. Mas aquele que fizer errado aqui na terra, ele vai pagar um dia ainda no corpo físico. Entenderam? Então é por isso que nós precisamos estar constantemente unidos, ligados aos céus, com uma conexão perfeita. E Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele diz: eis que eu estou à porta. Se vós abrires, eu entrarei e participarei, ou que seja, vou cear contigo, vou participar contigo, vou envolver contigo aí no trabalho, no ministério, seja de pregação, de cantar, de tocar, seja na reverência como os membros. E Ele está aqui, Ele quer cear conosco, Ele quer participar conosco. Basta que nós sejamos humildes e abrimos o nosso coração. Portanto, irmãos, que nós tenhamos em nossas reuniões toda a unção e a graça divina na nossa vida. Sendo assim, nós seremos aquele povo forte, um povo destemido a lutar e vencer aqui na terra, porque nós somos amparados, somos ungidos, somos guardados por Deus e também pelos seus santos. Quantos que já passaram por aqui fizeram a sua parte, hoje está na glória do Pai. E por que nós não fazermos? Vamos fazer, irmãos, vamos ajudar, vamos estar prontos para servir o reino dos céus. Então aqui está a mensagem desse boletim, que eu irei fazer a leitura aqui na íntegra. Meus irmãos, acompanhem com todo carinho. Imagina o irmão Aldo aqui conosco no seu corpo físico, pedindo a nós: olha, eu quero que respeite as reuniões. Não faça isso, não faça aquilo, porque você está desagradando a mim, aos santos que aqui estão, desagradando o seu colega de ministério. Imagina o santo irmão Aldo falando conosco, no seu corpo físico, mas hoje ele fala conosco em espírito e verdade. É palavra dele no boletim de março de 2011. Oh, bondoso profeta, irmão Aldo, pai amigo, amado, que fala conosco. Em um dos salmos do rei Davi expressa o profundo respeito que o dominava ao dirigir o templo do Senhor, afirmando: guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor. Este ensinamento nos lembra que, ao nos aproximarmos da presença de Deus, devemos fazê-lo com reverência e com coração contrito, puro, sincero, humilde. Seguindo este exemplo, eu, irmão Aldo, insisto no pedido de respeito às nossas reuniões. Infelizmente, ainda percebo que alguns irmãos se distraem em conversas, risos, celulares e assuntos que nada têm a ver com a obra da igreja ou com a santificação do nosso povo. Jesus nos ensinou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Se o próprio Senhor está presente, como não demonstrar essa reverência e atenção, meus irmãos? É uma pergunta. Digo-lhes que a ausência de respeito em nossas reuniões, inclusive diante das coisas sagradas, é uma grande falta de amor e de temor a Deus. O Mestre nos advertiu: este povo
me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Honrar a Deus exige não apenas palavras, mas atitudes de respeito e devoção. Por isso, falo especialmente aos que ainda não meditaram sobre esse pedido e não se esforçaram para obedecer. Respeitem nossas reuniões e evitem conversas durante a mensagem em todo o transcorrer da reunião. Jesus nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas. Este amor se manifesta também na disciplina, na atenção e no silêncio reverente diante do transcorrer de toda a reunião. Como primaz desta igreja, espero contar com a colaboração de todo o povo apostólico. Peço a todos indistintamente que obedeçam a este pedido, feito em nome dela, da Santa Vó Rosa e do Senhor Jesus. Desde já agradeço aos que atenderem, pois sei que o respeito e a reverência abrirão caminho para que o Espírito Santo santificam, ou digo melhor, santifiquem e fortaleça cada vez mais o nosso espírito. Então vejam, irmãos, que não é brincadeira. Não é brincadeira as reuniões de nossa igreja. Eu me lembro, irmãos, que há um tempo atrás, conversando com um moço de nossa igreja, e quando ele era jovem, ele costumava ficar na frente da igreja. Às vezes o coral apresentava, saía aquela turminha, ficava ali na beira do corrimão ali da entrada da igreja, e às vezes a gente como obreiro na época, às vezes ali escalado na porta, conversava com aqueles jovens: ó, irmãos, mantenha o silêncio, a reverência, vamos participar das reuniões, ouve a mensagem, e ali falando com carinho, como deve ser feito, né? E há tempos atrás, conversando com o jovem, ele lembrou disso. Pois é, pastor, lembra quando a gente era jovem, que a gente ficava ali na frente da igreja, e às vezes os obreiros falavam com a gente. Olha hoje o valor que a gente dá para a igreja. Hoje já somos casados, pai de família, e aí a gente começa a fazer uma reflexão daquela época, o quanto valeu a pena. Hoje somos felizes, temos a nossa família, o ministério na igreja, e estamos aqui. Falei, pois é, valorizaram. É isso que o irmão Aldo quer, independente da idade, como diz aqui no boletim, todos, de um modo em geral. Mas aí a gente vê hoje, às vezes, irmãos, eu vou dizer, inclusive, às vezes no coral, nós temos os corais de nossa igreja, uns lugares maiores, outros menores, mas às vezes a gente observa que ainda falta mudar muito. Mudar muito. Às vezes o pastor está pregando, porque, irmãos, quem às vezes não falha no português, né? Por mais que, às vezes, estudado, nós temos hoje irmãos e irmãs muito bem estudados, formados, e na nossa igreja, mas hoje nós temos a maioria do nosso povo que tem um ensino básico. E nós, pastores, a maioria dos pastores tem ali na 4ª série, né? Outro um pouquinho mais, outros menos. E às vezes o português falha numa palavra. E às vezes a gente observa que um olha, o outro sorri,
e assim por diante. Às vezes a igreja que está lá do outro lado fala, poxa, né, sorrindo, às vezes, do que o pastor errou na palavra. Mas quando o corista, o solista, o tocador, às vezes o regente falha, o pastor não fica sorrindo. Porque quando nós aqui subimos no púlpito, antes daqui subir, quando não ajoelhamos, nós pedimos ali a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo para abençoar todo o trabalho, porque sozinho não fazemos nada. Porque aqui é muito sagrado, aqui nós falamos em nome de Deus, de Jesus, da Santa Vó, do Santo Irmão Aldo, dos apóstolos, dos profetas, então é muito sagrado. Então aqui não pode vir no púlpito de qualquer jeito. Nós pedimos a permissão dos santos, de Deus, para estar aqui. Então, irmãos, as nossas reuniões devem ser assim, muito sagradas, muito, com muita reverência, com muito amor, com muita dedicação, porque é aqui que nós consagramos, é aqui que nós dedicamos a nossa vida a Deus e aos seus santos. É daqui que nós adquirimos a sabedoria divina para a nossa vida. Devemos ser, como diz a letra do hino e as mensagens, ser a luz do mundo e o sal da terra, para que quando alguém olhar em nós, ao conversar conosco, sentir que em nós há virtudes, porque aqui nós adquirimos essas virtudes, a mansidão, o amor, a misericórdia, o perdão, tudo isso nós adquirimos aqui na igreja, através de Jesus, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. De saber amar, de saber perdoar, de ser sincero, de ser humilde, todas as qualidades necessárias para um filho de Deus ser feliz, abençoado e bem-aventurados aqui nesta terra com a unção e a graça do Divino Espírito Santo. Que todos mantenham sempre assim. Que cada reunião nossa seja para nós um alimento a mais na nossa vida. A reunião de ontem ela passou. A de hoje é agora, é o momento que nós estamos aqui ainda. Outras virão. Então aproveitem, irmãos, cada reunião, cada momento da reunião, cada detalhe da reunião no sentido espiritual. Não aproveite coisinhas distraídas, aproveite a cada momento no sentido espiritual. E assim nós seremos muito felizes, abençoados e sempre nos degraus da santidade. Para finalizar a nossa reunião do dia de hoje, o coral irá apresentar o hino Unção Divina. Ouçam com muito carinho, com muita atenção, com muita reverência, porque são mensagens cantadas, mas também que alimentam a nossa alma e o nosso espírito. Vamos assim ouvir.
Amém. A igreja em pé, por gentileza. Irmãos, às vezes a gente fica olhando as belezas do universo, lugares bonitos, a natureza, e o trono de Deus, e os céus. Irmãos, já pararam para imaginar? Você olha uma paisagem bonita, uma plantação bonita, uma mata bonita, um rio bonito, e o trono de Deus. Os céus, irmãos. Pense assim, nossa, eu quero ir para lá. Eu quero ir para os céus. Então, irmãos, vamos fazer aquilo que o irmão Aldo nos pediu. Vamos amar mais. Vamos obedecer mais. Vamos se consagrar mais. Não participe em nada daquilo que o mundo oferece. Você, o Senhor, a Senhora, nós não somos de lá. Nós somos de Deus. Tire da sua alma, do seu coração, pensamentos maus, ruins, e que, vou na igreja hoje não, vou dar uma mensagem. Irmão, pense consigo. Eu vou na igreja me consagrar, eu vou buscar fé, ânimo, coragem, porque um dia eu quero ir para os céus. Pense assim. Nós estamos aqui para isso, nós fomos chamados para isso. Valorizem mais as coisas de Deus. Coral, aparentemente a gente olhando assim, vocês estão 100% na disciplina apostólica. Que assim continue. Mas uma coisa eu quero lembrar. Quando vierem para o ensaio, venha disciplinados. Sabe por quê? Vocês irão preparar, ensaiar hinos para apresentar nas reuniões. Para alimentar a nossa alma, a sua alma, e louvar o reino dos céus. Não venha de qualquer jeito. Mas é camisa fora da calça. Essa saia aqui está meia curta, mas vou assim mesmo. Não vem não. Venha corretos, porque no transcorrer do ensaio, tudo vai bem. Os santos ajudam, os anjos ajudam, a Santa Morrosa ajuda, o irmão Aldo. E durante as apresentações é uma maravilha. Porque às vezes acontece do coral que fica assim, não vai, nem vem, não para, né? Então isso o que falta? Obediência. E às vezes começa lá no ensaio. Então, vocês fazendo desta forma, já desde o ensaio, indo comportados, dentro da disciplina, corretos, os anjos vão estar aqui. Os santos já vai estar aqui antes de vocês. O pastor às vezes já vai estar aqui, já amparado, protegido, guiado pela santa voz do irmão Aldo, para meditar na mensagem. E às vezes lá do alojamento nós ouvimos o hino. Opa, nossa, que gostoso, hein? Que gostoso. Aí dá aquela vontade de ouvir mais. Assim é a mensagem do pastor. Quanto mais ele buscar, mais consagrado for, mais vontade dá de nós ouvirmos. Por quê? A unção dos céus, a inspiração dos céus está com ele. E assim é o coral. E o que acontece com os membros? Nossa, que reunião maravilhosa. Que reunião maravilhosa. Não vê a hora de chegar a próxima. É assim que acontece. Agora, se eu vou na igreja de qualquer jeito, não tem reunião boa para mim. Não tem. Pode vir o pastor que vier, o do mais talentoso ao mais simples.
não vai ter reunião boa para mim. Entenderam? Para mim foi um motivo de muita alegria, de satisfação, de estar com os irmãos, cada um aqui nesse final de semana, desde os pequeninos, jovem, mocinho, mocinha, senhor de mais idade. É uma alegria imensa, é uma riqueza estar na casa de Deus. E quando mandar a minha escala surgir, eu venho com certeza estar com os irmãos. É o melhor lugar que nós temos de estar juntos. Às vezes numa festa, numa confraternização, em outros lugares, é bom, mas aqui é a extensão do reino dos céus na terra. É por isso que é gostoso, é maravilhoso estar aqui. Deus faz a presença através dos seus santos na igreja. Irmãos, muito obrigado a todos mais uma vez e que a Santa Avó abençoe grandiosamente a cada um de vocês, ministério, membro, todos no modo em geral. Sejam muito felizes, abençoados e muito prósperos na sua carreira, no seu ministério aqui na igreja. E a nossa missão é essa: marchar sempre para um dia estar na glória do Pai. Tudo bem? Sentido de oração com muita reverência, mãos erguidas aos céus, cabeça curvada, os olhos fechados. As criancinhas oram também, que a Santa Voz está querendo te ouvir os teus pedidos. Vamos orar? Ó glorioso Deus, Pai Santíssimo, Deus da eternidade, o nosso Criador. Aqui nós estamos, Pai, com a nossa alma, o nosso coração cheio de gratidão para com o Senhor. Finalizando mais uma santa reunião neste santuário sagrado, onde aqui nós cremos e confiamos que todo o Teu poder e a Tua graça estavam conosco e ainda está se manifestando em nossas vidas, dando-lhes o alento, o alimento dos céus, dando a cada um de nós das Tuas virtudes, do Teu amparo e da Tua proteção. Santa e bendita Avó Rosa, ó Espírito Consolador, Santo Profeta, Irmão Aldo, Jesus, olha aqui, Mestre, cada um dos Teus filhos reunidos, orando, suplicando, pedindo a bênção dos céus, a inspiração e também agradecendo pela oportunidade que tiveram. Eu suplico ao Senhor e rogo ao Pai, que o Senhor com Teu Filho amado, estenda a Tua mão preciosa, poderosa, sobre a vida de cada um dos irmãos aqui presente, abençoando para que todos possam seguir firmes nessa jornada gloriosa, nesse caminho glorioso, caminho que nos leva aos céus, uma igreja viva, poderosa, santa na terra, e que todos de uma forma perfeita possam abraçar ainda mais essa causa tão nobre, que é os ensinos preciosos do Santo Irmão Aldo, que tem legado a todos nós, assim como está no boletim da nossa igreja. Que haja muita paz, muito entendimento, muito companheirismo, muito amor, muito perdão entre toda a família apostólica. O ministério que aqui te serve, coristas, músicos, obreiros, diáconos, diaconisas, que todos, de uma forma perfeita, possa ser sempre a luz a brilhar neste mundo, para que a humanidade possa ver que aqui realmente é a extensão do reino dos céus na terra, ó Pai, e que toda a graça divina salvadora estejam com todos. Querido e santo irmão Aldo, profeta do nosso Deus, abençoa grandiosamente os teus filhos, aqueles que aqui não compareceram também, que a bênção dos céus esteja na companhia deles. Abençoe os jovens, as criancinhas da nossa igreja, os irmãos de mais idades, enfim, todos. E aqueles, Santa e Bendita Avó Rosa, que se encontram acamados nas suas casas, no leito de um hospital. Santa Avó, visite esses nossos irmãos, abra o coração deles e que se entregue de uma vez por todas a Senhora, também ao Santo Irmão Aldo, e a Senhora fará o que for de melhor, conforme a vontade do Pai. Querido e amado Deus, o nosso Pai, a Tua igreja, ainda em oração, eu me lembro desses nomes que aqui contam nesse pedido de oração, nessa caixinha. Santa Avó Rosa, bendita, a Senhora conhece a vida,
o lar, a família, a intenção dos irmãos que aqui colocaram. Abençoe a todos, os nossos filhos, esposa, os maridos, avós, tudo que é da Senhora Santa Avó, que tudo que lhes pertence, que a Senhora abençoe, Santo Irmão Aldo. Os ouvintes da Hora Milagrosa, também os nossos internautas, pessoas queridas, amadas, nossos irmãos que também acompanham nossas reuniões. Santa Avó Rosa, bendita, e também que as reuniões que se darão logo mais, umas iniciando, outras logo mais à tarde, até à noite, que a tua graça esteja na companhia de todo o teu povo, e que nós seremos sempre esse povo forte, verdadeiro, iluminado, guiado pelos céus e pelos senhores. Queridos e amados irmãos e irmãs, receba a bênção e a graça do nosso Deus na comunhão do seu divino Espírito. Que a bênção da Santa Avó Rosa, o Consolador, a bênção do Santo Irmão Aldo esteja com todos, na companhia de todos. Despedindo a todos na paz do Senhor, e que a unção gloriosa dos céus permaneça, esteja na vida, no lar, na família de cada um dos nossos irmãos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Irmãos, a paz do Senhor para todos e até uma próxima oportunidade. Amém.